Olá, bom dia. Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, né? Estou sentindo a falta de vocês, com saudades. Mas nós vamos dar continuidade, né, com os nossos estudos através dessas aulas em vídeo, tá? Então eu queria que vocês prestassem muita atenção, né, até porque é diferente da aula normal em que a gente levanta a mão, para, o professor explica. E desde já, antes que eu me esqueça, eu queria pedir que no final dessa aula vocês vão receber uma atividade, tá? Vai ser colocada aí a imagem da atividade para vocês aí no vídeo mesmo. Vocês vão fazer essa atividade e vão enviar pelo WhatsApp, né? Eu vou explicar no final como é que vai ser feito isso. Mas eu já queria atentar para vocês não esquecerem de colocar as dúvidas de vocês, as perguntas, qualquer dificuldade, abaixo mesmo dessa atividade. Você separa um espaçozinho para você colocar a sua dúvida, a sua pergunta, tanto do assunto que nós vamos ver agora, quanto daquilo que a gente já começou a trabalhar, né, anteriormente, sobre contos, sobre os contos de suspense que a gente estava vendo, se ficou alguma dúvida, se ficou algo que vocês não entenderam. Então, anota, tá? Que aí eu vou respondendo essas dúvidas, eu vou separando e vou encaixando nos conteúdos das próximas aulas para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai dar continuidade com o assunto que a gente já começou. A gente viu, de modo geral, as classes de palavras existentes. Vocês pegaram no caderno de vocês vão ver lá. A gente viu substantivo, adjetivo, etc e tal, tudo por alto, né? A gente viu que tudo isso eram umas classes de palavras, que eram como elas funcionam, existiam na língua, como funcionam e tal, a função delas, né, gramaticalmente falando. Só que a gente viu que cada uma delas, né, tem um conteúdo bem denso, digamos assim, bem específico. E a gente foi vendo que ainda tinha dúvidas sobre isso, né? Vocês já tinham ouvido falar, já tinham até estudado, mas não lembravam, ou tinham a impressão de que não tinham visto. Então eu decidi que a gente ia ver, nem que fosse rapidamente, mas que a gente ia ver, que é para a gente poder continuar com o nosso trabalho, sobretudo com esses assuntos de gramática, tá? A gente não está pulando a etapa, digamos assim, para quando chegar um assunto mais complicado, né, lá na frente de vocês não ficarem com dúvidas que já eram para ter sido solucionadas há bastante tempo. Então, hoje, a gente vai dar continuidade com o assunto de classes gramaticais e a gente vai ver só uma classe específica, então preste atenção nela. A classe específica que a gente vai ver hoje é a classe de substantivo, tá? Então, eu vou colocar aqui. A gente chegou a ver ainda isso, que eu lembro, que substantivo é aquela palavra que dá nome às coisas, certo? Então, eu vou colocar aqui. Substantivo. Então, substantivo é a palavra que nomeia, né, que dá nome às coisas reais ou irreais. E aí nós vamos ver agora as classificações dos substantivos, tá? E aí, se você já tiver estudado isso, esse é o momento que você vai começar a ativar a sua memória, vai começar a lembrar. Ah, saquei. Então, vamos lá. Características dessa classe. Os substantivos
podem ser simples ou compostos. E aí, simples, vamos dar um exemplo de substantivo simples, sei lá, gato. Gato. Substantivo simples. Por que é simples? Porque é composto por apenas um radical. Por apenas uma palavra. Beleza? E o composto é composto por dois ou mais radicais. Então, vamos colocar aqui como exemplo a palavra guarda-roupa. Roupas. A gente tem um radical, outro radical. Quando a gente junta os dois, a gente tem um substantivo composto. Tá bom? Além disso, outras características do substantivo é que eles podem ser comuns ou próprios. Tá? Comum é aqui que é genérico, né? Então, vou colocar aqui nome genérico, nomes genéricos. Vamos ver. Colocar exemplo de cadeira. Ou um exemplo que eu gosto de dar, um exemplo de caneta, né? Nomes genéricos. Ou, sei lá, vamos colocar aqui desinfetante. E é próprio, por exemplo, se ao invés de colocar desinfetante, eu colocasse, sei lá, o nome da marca. Então, deixa eu ver, sei lá, BenTV. Na verdade é marca de sabão, né? Mas enfim, caneta seria próprio se fosse Bic, por exemplo. Porque é o nome da marca, o nome próprio, certo? Ou então, nome de pessoas, como Pedro, Paulo, Mateus, por aí vai, tá? São substantivos próprios. Além disso, outra característica do substantivo, vou colocar aqui desse lado, é que ele pode ser concreto ou abstrato. Concreto, abstrato. Concreto é que existe, então todos esses podem ser concretos: cadeira, caneta, lápis, borracha, porta, por aí vai. Entendam, ele pode ser apenas uma coisa? Não. Ele pode ser comum e ao mesmo tempo concreto. Ele pode ser comum e ao mesmo tempo abstrato. E por aí vai, tá? Um não anula o outro, um não impede o outro. São apenas características, mas essas características elas não se antepõem, elas não se confrontam, tá bom? Então, vou colocar aqui e usar o mesmo exemplo, a cadeira.
abstrato são aqueles que são relacionados a sentimentos ou que derivam de verbos, tá? Derivados de verbos. Ok? Então a gente tem aqui, exemplo. Amor, ódio, alegria, por aí vai. Exemplo relacionado a sentimento, né? E derivados de verbos, a gente pode ter como exemplo bebedeira, que vem do verbo beber, né? A gente pode ter leitura, que vem do verbo ler, por aí vai. Tá? Esses são os substantivos abstratos. Ok? Deixa eu pegar aqui. Além disso, sim, e quando a gente fala, quando eles são relacionados a verbos, são abstratos porque eles indicam ação, tá? Eles indicam o fazer do verbo. Então, bebedeira, leitura, é essa ação do verbo. Por isso que a gente considera de substantivo abstrato. Tá? Além disso, deixa eu ver se dá para colocar ali. Além disso, eles podem ser primitivos, ou derivados. E aí, os primitivos seriam aqueles nomes bases, como aqui dos exemplos. Vidro, por exemplo. Vidro seria o nome base e dele derivaria vidraça, vidraceiro, né? Por aí. A gente poderia ter também a palavra bom como palavra base, e dela derivaria, por exemplo, bondade. Entenderam? Palavra base é primitivo. Palavra derivada é substantivo derivado, tá? Além disso, nós temos os chamados substantivos coletivos. Vou botar aqui. Coletivos. Que vão indicar grupos de alguma coisa. E aí, a gente tem, por exemplo, grupo de ilhas, para um grupo de ilhas, a gente tem arquipélago. É isso? Arquipélago. Para um conjunto, um grupo de um
o conjunto de, né? Conjunto de chaves, a gente chama de molho. Certo? Esses são substantivos coletivos. Além disso, a gente tem também os coletivos de pessoa. Coletivos de pessoas. E a gente pode dar vários exemplos, como elenco, né, que é um grupo de artistas, de atores, caravana, que é um grupo de viajantes, família, que é um grupo de pessoas, assembleia, que também é um grupo de pessoas, família é um grupo de parentes, no caso, né, para ser mais específico. A gente também tem os coletivos de animais, né, que como a gente pode usar como exemplo matilha de cães, boiada de bois, alcatéia de lobos, colmeia, que é de abelhas, ou enxame, né, que também é de abelhas, e por aí vai. A gente tem também os coletivos de plantas, né, como flora, que é um conjunto de região florestal. A gente tem buquê, que é um conjunto de flores, a gente tem arvoredo, que é um conjunto de árvores, por aí vai. Tá? Então, essas palavras a gente chama de substantivos coletivos, tá? Podem ser substantivos coletivos de pessoas, né, como eu disse, como esses exemplos. Pode ser coletivo de animais, pode ser coletivo de planta, mas são substantivos coletivos de um modo geral. Tá? Além disso, né, a gente tem os substantivos que vão ser, como é que eu posso dizer? Que vão ser caracterizados por gênero. Tá? Então, como é que a gente estuda essa questão do gênero no substantivo? Como a gente estuda gênero referente a feminino e masculino. Certo? E aí, quando a gente vai estudar essa questão do gênero no substantivo, a gente percebe que nós temos algumas características, tá? Esse substantivo, ele pode ser o que a gente chama de biforme, bi vem de dois, né? Dois ou mais, no caso, mas aqui a gente está referindo a dois, né? Que é quando a gente tem as duas formas, né? Bi, dois, forma e forma. A gente tem feminino e masculino. E você começa a acessar aí exemplos de substantivos biformes. A gente tem gato, a gente tem gata, a gente tem sei lá, perfeito, na verdade. Perfeita. A gente tem também, sei lá, moço, moça. Menino, menina. Legal. Tá? Só que a gente tem também aqueles que não atendem necessariamente a essa dinâmica biforme, feminino e masculino. A gente tem como se fossem umas exceçõezinhas aí na regra, que a gente chama de uniforme.
de um, que é um, né? Ou seja, uma forma, tá? E esses uniformes, né? Substantivos uniformes, eles podem ser de 3 tipos, tá? 3 tipos. Primeiramente, um que é mais conhecido, que é o comum de 2, chama de comum de 2 gêneros. Comum de 2 gêneros, que é quando a palavra não se altera, né? Quando a palavra, o sentido da palavra se altera quando recebe a palavra externa, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, vou colocar o exemplo de estudante. Precisa de uma palavra externa para poder alterar o seu sentido, né? Então, para que a gente possa determinar se a gente está falando de feminino ou masculino, a gente vai precisar de uma coisa que a gente chama de determinante, que é o artigo. Aí, nesse caso, o artigo o para masculino, né? O estudante, ou a estudante. Ou seja, estudante é um comum de 2 gêneros. E o que vai determinar o gênero dele vai ser uma palavra externa a ele, que é o que a gente chama de determinante, que é o artigo. Tá? Artigo A, o artigo O. Tá bom? Esse é o comum de 2 gêneros. Mas além dele, a gente tem mais 2. Que são, tá? Os sobrecomuns a mesma palavra serve para os 2 gêneros. Então a gente tem aqui, por exemplo, a palavra dentista. Não, perdão, dentista é como a gente disse. Porque tem o dentista e a dentista. Eu vou colocar como exemplo a palavra criança. A gente não fala ou criança, a gente só pode falar a criança. Então já não atende mais a regra do comum de 2, em que a gente vai ter o determinante, que é o artigo, para determinar se é feminino ou masculino. A palavra em si é feminina, certo? Então ela só vai pedir o artigo a. A gente chama de sobrecomum, né? E ela indica também um grupo, digamos assim, né? Todas as crianças estão ali envolvidas, né? A gente não faz uma distinção nesse caso de gênero com ela, né? A palavra criança abarca feminino e masculino, por isso que a gente diz aqui, ó, a mesma palavra serve para os 2 gêneros. Se a gente quer enfatizar, a gente não vai falar criança, a gente vai falar menino, né? Ou menina, mas a gente quer falar que se a gente não quer enfatizar necessariamente o gênero, então a gente vai usar o substantivo criança, que é o sobrecomum, tá? E por fim, né? Vou
aqui desse lado. Nós temos, a gente chama de epicentros. Epicentro, tá? Que é a palavra que vai determinar o gênero. Coloca aqui. Palavra que determina o gênero. Semelhante ao número de 2, que quem determina é o artigo. Só que aqui a gente vai ter, por exemplo, o seguinte. Vamos colocar aqui um exemplo de uma palavra que só existe no masculino, tá? Só existe em um gênero, que é a palavra tatu. Não existe a tatu e o tatu. Tatu é masculino, ou seja, só pede o artigo o antes dele, tá? Mas eu quero dizer que é masculino ou feminino, eu vou ter que colocar o tatu macho. Ou então, o tatu fêmea. Tá? Não vai mudar, o artigo não muda, nem a palavra muda. Tá? O que muda é que eu vou ter que colocar uma palavra para determinar o gênero, que nesse caso aqui vai ser a palavra macho ou a palavra fêmea. E essas palavras são chamadas de epicentros. Beleza? Bom, então é isso. Como eu disse, vocês vão ter uma tarefa, uma atividade para fazer só sobre esse conteúdo aqui do substantivo, tá? Só tem questões sobre o substantivo. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar adjetivo e adjetivo. Na próxima aula vamos estudar adjetivos e vamos introduzir o assunto de pronomes. Então, na atividade que vocês vão fazer, vai estar pedindo para vocês pesquisarem um pouco sobre substantivo, para a gente já ir para essa aula com vocês já tendo uma noção maior do assunto, tá bom? Então, eu pedi uma atividade, uma pesquisa relacionada já a essa próxima classe. Mas não fiquem ansiosos, não fiquem com nenhum medo, porque a gente vai ver esse assunto, tá? Então, com muita calma, façam uma pesquisa que está sendo solicitada a vocês, mas com muita tranquilidade, tá bom? Essa atividade, ela vai ser, vou pôr aqui, ela vai ser para a próxima quarta-feira. Vocês vão precisar me entregar e enviar, na verdade, até a próxima quarta-feira, que é dia 6/5. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder, essa atividade vai estar aqui no vídeo, tá? Em formato de imagem. Vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder direitinho. Não vão esquecer de colocar dúvida, se tiverem aqui embaixo, a pergunta, etc e tal. E vão tirar uma foto, certo? Uma foto bem tirada, assim, tá tremida, assim, tá curva, para me enviar, para eu poder fazer a correção e dar o retorno para vocês. Isso vai se dar como, professor? Vai se dar através do WhatsApp. A coordenação vai entrar em contato com vocês, vai mandar para vocês o meu número, tá? Vocês vão fazer e vão entregar antes desse dia aqui, ou no máximo até este dia aqui, quarta-feira, dia 6.
E aí eu vou corrigir e vou mandar para vocês, vou dar o feedback também pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso, até o WhatsApp e até o próximo vídeo.